Bom dia, pessoal. Meu nome é Ednar Aparecido Batista Nogueira. Meu RA é 21148075. Hoje eu vou fazer a defesa do meu TCC com o tema Indústria 4.0 aplicadas à engenharia de software. Esse tema foi escolhido por representar um dos maiores avanços tecnológicos da atualidade. A indústria 4.0 ela está revolucionando a forma como produzimos, consumimos e nos relacionamos com a tecnologia. A engenharia de software, como área fundamental na criação de sistemas inteligentes, precisa acompanhar essas transformações, né? Então, qual que é a minha justificativa e os meus objetivos, né? Com o avanço na transformação digital, cresce a necessidade de sistemas mais inteligentes, eficientes, capazes de aprender e se adaptar. A proposta desse trabalho é investigar como a inteligência artificial ela pode ser aplicada de forma prática na engenharia de software, gerando automação, aumento da produtividade e mais precisão nos processos. Então, o objetivo geral foi propor uma metodologia que oriente o uso do IA, né, no desenvolvimento de software. Já os objetivos específicos incluíram, levantar estudos e aplicações da IA na área, identificar desafios e oportunidades e validar uma proposta de aplicação prática por meio de simulação. Então, qual foi a minha fundamentação teórica, né? Então, a indústria 4.0 ela é marcada por tecnologia como IoT, Big Data, computação em nuvem e sistemas cyberfísicos, né? Então, que tornam os processos produtivos cada vez mais inteligentes, conectados e automatizados. Então, essas tecnologias transformam também a forma de desenvolver o software. Então, exigindo soluções mais flexíveis e escaláveis. A inteligência artificial, por sua vez, contribui com sub-áreas como o Material Learning, que permite o aprendizado com dados históricos, o Deep Learning, voltado à análise de padrões mais complexos, processamento de linguagem natural, né, que é essencial para entender e interpretar a linguagem humana, e sistemas especialistas, né, que simulam raciocínio humano em áreas específicas. Então, essas técnicas estão sendo aplicadas em todo o ciclo de vida do software, desde o design até a manutenção passando pela automação de testes e gerenciando os processos. Então, qual que foi a minha metodologia, né? Foi um estudo de caso. Então, ela foi adotada uma abordagem exploratória qualitativa. Então, né, com revisão bibliográfica e um estudo de caso simulado, né? A nossa proposta metodológica foi dividida em 5 fases. Então, diagnóstico do ambiente de desenvolvimento, seleção das técnicas de IA mais adequadas, coleta e tratamento de dados, implementação dos modelos, monitoramento contínuo dos resultados. Então, na simulação, né, a gente usou dados sintéticos de teste de software e aplicamos o algoritmo Random Forest, né, que é um robusto, eficiente para prever falhas com alta acurácia. A IA conseguiu indicar os módulos, né, com maior risco de falhas e reduziu em 30% o tempo necessário para a execução de teste, né, priorizando as áreas mais críticas. E qual foram os nossos resultados, né? Então, entre principais resultados positivos estão a automação de tarefas repetitivas, né? Então, a gente conseguiu com isso liberar um tempo dos desenvolvedores, o aumento, né, da precisão dos testes, então com previsão de falhas em até 85% dos casos, e o apoio da tomada de decisão, né, com base em dados históricos, né, então a análise preditiva auxilia nessa tomada de decisão. Então, por outro lado, também, né, enfrentamos algumas limitações. Então, a qualidade dos dados afeta, né, diretamente o desempenho dos modelos, né? Então, existe
um custo inicial para a adoção de IA, principalmente em infraestrutura e capacitação técnica. E há desafios, né, na interpretação dos resultados. Então, especialmente, né, em modelos complexos, com redes neurais. Então, isso exige uma interpretação de dados. Esses pontos, né, mostram que, apesar de um grande potencial, a adoção da IA na engenharia de software, né, exige um grande planejamento estratégico. Então, após isso, né, nossas considerações finais, né, a nossa pesquisa demonstrou que é possível integrar a inteligência artificial em engenharia de software, né, com resultados reais em eficiência, qualidade e inovação. A metodologia proposta pode ser aplicada, né, tanto em equipes pequenas quanto em grandes projetos, trazendo ganhos significativos no desenvolvimento, testes, manutenção de sistemas. Então, no entanto, a capacitação técnica e maturidade organizacional são fundamentais para garantir uma implementação bem-sucedida. Então, a IA deve ser vista como uma aliada, né, e não como uma substituta do engenheiro de software, né? Então, a gente não pode utilizar ela 100%. Ela contempla e potencializa o trabalho humano. Então, ela está ali como uma ferramenta que vai aumentar a capacidade humana de analisar, de desenvolver. Então, né, oferecendo uma base mais sólida para decisões técnicas. Então, ela tem que ser uma aliada. Como proposta de continuidade do trabalho, né, pode evoluir para uma aplicação prática em empresas reais, além de investigar o uso de plataformas low-code e no-code, né, com a IA integrada, que tornam a tecnologia mais acessível. Então, também seria interessante aprofundar o impacto da IA na engenharia de requisitos e na experiência do usuário, das duas críticas para o sucesso dos sistemas modernos. Então, com isso eu encerro o meu TCC, né? Agradeço a todos. Espero que essa pesquisa contribua para o avanço da engenharia de software, né? Com apoio da inteligência artificial. Estou à disposição para dúvidas e comentários e deixo aqui o meu muito obrigado.